Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, gravado aqui diretamente das dependências do Sindicato dos Bancários no Rio de Janeiro. No programa de hoje a gente vai conversar com o Adi Damous, que é deputado federal. A gente vai falar um pouquinho sobre os projetos de lei, o trabalho dele, pensando sempre em você, trabalhador. Lembrando que esse projeto é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de 14 sindicatos que fazem com que eu possa levar para você informações relevantes sobre o dia a dia de todos nós, trabalhadores. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. Estamos de volta e vamos dar início, de fato, à nossa conversa nesse programa de hoje. Bom dia. Para a gente começar, até mesmo para o nosso telespectador lá de Petrópolis, né, conhecer um pouquinho quem é o Adi. Eu sou advogado, já formado na década de 80, no ano de 1980, se não me falha a memória. Exerço advocacia trabalhista, né? Continuo advogado militante. Fui advogado de diversos sindicatos de trabalhadores, como metalúrgicos, ferroviários, borracheiros, de alguns advogados profissionais liberais, enfim. Então, e hoje exerço funções parlamentares, né? Exerci agora no ano de 2015 até poucos dias mandato federal de deputado. Eu me elegi suplente, né? O titular do mandato retornou à Câmara dos Deputados, então eu estou, por enquanto, assistindo ao jogo do banco, né? Para o nosso telespectador que não tem um entendimento pleno do que significa o suplente, você pode fazer uma explicação breve para a gente? O nosso sistema político eleitoral, ele é um sistema muito complexo, é de difícil entendimento, é difícil entender e difícil explicar. Mas ele prevê a figura do suplente, é o candidato que deixa de alcançar um patamar de votos no seu partido ou na sua coligação, e digamos, o primeiro é aquele que ficou entre os mais votados, mas não conseguiu se eleger no final das contas. Então eu sou o primeiro suplente. Então na saída, ou no impedimento de algum deputado efetivo, né, que tem que se afastar, etc., eu assumo. Então desde que esses 4 anos eleitorais eles iniciaram, que você está como suplente, mas teve um tempo atuando, né? Eu assumi em maio do ano passado, né? E fiquei até maio desse ano. Um ano. E nesse momento que a gente está, como é que é ter estado, né, isso nem está na nossa pauta, ter estado um ano lá e na hora desse momento tão complexo historicamente, né? Daqui a algum tempo a gente vai olhar para trás e vai ver esse momento, ter estado ali perto e não ter podido participar? Não, mas eu participei. Da votação? Qual a votação? Da Câmara. Participei. Do impeachment? Isso. Participei. Eu estou dizendo, fiquei até maio. Até maio? Nós estamos em maio. É verdade, então a gente está em dias, então teve lá, então viveu esse momento. Vivi esse momento, esse triste momento, isso. Esse triste momento. Então, estive lá. No tempo que você teve lá, assim, a gente deu uma breve olhada no seu trabalho, que é muito voltado para o trabalhador. Que é uma pauta muitas das vezes esquecida, digamos assim, né? Muito se pensa no empresariado, mas pouco se faz. A gente vive aí com as PLs e tentando bater na terceirização, em tantas outras questões. E eu vi que você tem muitos projetos de lei bem interessantes, né? Achei muito legal a ideia da revogação dos entulhos autoritários. O que é isso na prática? Olha, os mais antigos lembram, os mais novos sabem pela história, que durante 21 anos nós vivemos sob uma ditadura, né? E como toda ditadura, ela atua no plano, sobretudo no plano repressivo,
através de ações como tortura, né, como assassinatos, como sequestros, mas também no plano legislativo. Então a ditadura editou, ao longo de 21 anos de domínio, editou 3 ou 4 leis de segurança nacional e uma delas continua em vigor. Poucos sabem disso, mas está em vigor ainda uma lei de segurança nacional que é de 1983. Então o que nós chamamos de entulho autoritário? Então entulho é aquilo que sobra de uma obra, né? Aqui em tese não serve para quase nada. Lixo, mas atrapalha, né? Então uma obra quando o entulho ele continua depois da obra pronta, ele macula a obra, né? Ele atrapalha, enfim. Então ele tem que ser removido. Então, também no nosso processo legislativo, no nosso ordenamento jurídico, ainda há entulhos que nós chamamos de entulhos autoritários, ou seja, dispositivos legais, diplomas legais, leis que remontam à época da ditadura, que foram editadas à época da ditadura. A ditadura acabou, mas essas leis continuam em vigor. Então o que nós estamos propondo fazer é revogar essas leis. Dentre essas leis que a gente acha que são quase utópicas, tem a questão da virgindade da mulher no casamento. Até pouco tempo atrás era uma das leis que eram viáveis. O marido podia devolver a esposa, dentre outras questões. Quer dizer, essa seria quase que um entulho autoritário, se a gente fosse pensar de um jeito mais simples. Não é exatamente, não é esse entulho autoritário, não deixa de ser, não é? É decorrência do patriarcado brasileiro, né? Que até bem pouco tempo existia isso. A mulher, por exemplo, ela não poderia, num ato de compra e venda, ela teria que ter sempre autorização do marido, né? Isso hoje está revogado, enfim. Mas da mesma forma, né, existem dispositivos autoritários da época da ditadura que têm que ser revogados. Maravilha. E como é que está esse projeto de lei no momento? Olha, por conta do momento que nós estamos vivendo, nós ficamos alguns meses na Câmara sem que a Comissão de Constituição e Justiça estivesse funcionando, né? Certo. Lá o presidente afastado da Câmara com seu autoritarismo, né, com seus desmandos, né, ele, por conta do golpe, do impeachment, ele não instalou as comissões. Então tem que tramitar na Comissão de Constituição e Justiça, né, há todo um procedimento. A Comissão de Constituição e Justiça, por ela passam todos os projetos de lei. Então, por enquanto, está lá. Está lá. Outro projeto interessante é a questão de preconizar a injúria racial como racismo. A gente está vivendo um momento em que, por um lado, a gente acredita que o Brasil não é mais um país racista, mas, por outro, a gente vê situações recorrentes. Na prática, de que forma que o seu projeto de lei, virando uma lei, ajudaria a nossa população excluída, digamos assim? Primeiramente, nós não podemos ter ilusões. O Brasil tem uma sociedade que nela vige um racismo muito forte, né? Há segmentos sociais brasileiros que são racistas. Aqui não tem segregação. Não há banheiro para negros, banheiros para brancos, não há lugar no ônibus para negro, lugar no ônibus para branco. Esse tipo de medida... Separação isso não existe. De corpos, não. Agora, racismo existe. Existe e muito forte, né? E o que nós estamos aí com esse projeto de lei, o que nós estamos preconizando, é que para a mesma prática, para a mesma ofensa, há dois tipos. Um tipo de injúria racial e um tipo de racismo. Então, a injúria racial, ela é considerada quando se ofende apenas o indivíduo, né? E o racismo é quando se ofende toda a raça negra. Então esse tipo de distinção não pode acontecer, tanto que hoje em dia mais de 90% das ações penais elas são recebidas como injúria racial, né? Porque você está falando de uma única pessoa. Agora a injúria racial ela não é imprescritível, ou seja, ela pode perder, a pessoa, aquele ofendido pode perder o direito de ação pelo decurso do tempo, né?
a pena é mais leve, né? Então o que eu estou preconizando é unificar esses tipos, né? É crime de racismo, seja que a ofensa seja contra uma pessoa, seja contra um grupo. É o mesmo racismo, né? Então, o que nós estamos fazendo é acabar com essa história de injúria racial e essas atitudes, esses comportamentos serem considerados crime de racismo. Até porque quando você está falando de um indivíduo, né, e catalogando ele, né, você não está... Porque naquele momento ele está sozinho, porque se ele estivesse em grupo, é só uma questão de avaliação muito tênue, em casos como esse, quando a ofensa, ainda que naquele momento esteja sendo dirigida a um indivíduo, na verdade está sendo dirigida à coletividade. A coletividade. Está sendo dirigida à raça negra, porque ele está sendo ofendido pelo fato de ser negro. Muito interessante isso, na verdade, né, a gente já falou algumas vezes no programa sobre racismo e é muito complexo como ainda existe essa separação pela pigmentação, né? É uma tolice muito grande. São remanescências da barbárie, né? É isso aí, a gente vai fazer... civilizatório não comporta, né? A gente vai fazer um breve intervalo e volta dando continuidade ao programa. Fica com a gente. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco, hoje gravando aqui na sede do Sindicato dos Bancários no Rio de Janeiro. A gente vai dar continuidade ao nosso bate-papo com o Wadida Mous. Nesse momento complexo que a gente está vivendo de discussão política, um dos seus projetos de lei figura a questão da delação premiada. Como é que é isso, assim, no meio dessa... né, seria muito útil, talvez, se já tivesse em vigor, mas o que diz esse projeto, pontualmente? O que está acontecendo hoje aqui no Brasil, que em nome ao combate à corrupção, estão se adotando medidas e estão se aprovando, ou tentam se aprovar leis de cunho autoritário, né? E que tem um fundo de desrespeito a direitos e garantias fundamentais. Então, sobretudo, com a chamada Operação Lava Jato, adotou-se como padrão de atuação judicial e policial a prisão de pessoas preventivamente, né? Então, a prisão preventiva deixa de ser uma exceção para se tornar um padrão, para se tornar regra, né? Nessa Operação Lava Jato tem pessoas que estão presas há 1 ano ou mais preventivamente. Isso é um absurdo, né? É a pena sem processo. E essas pessoas, elas na verdade são coagidas psicologicamente a fazerem o que se chama de delação premiada. Então, delação é dedurar, né? Para que fique claro para o nosso telespectador, claro. O delator é o dedo duro, é aquele que participou de uma atividade criminosa ou não, considerada criminosa ou ilícita, enfim. E, por esse ou por aquele motivo, resolve delatar, ou seja, resolve dedurar os seus comparsas, né? Uhum. Agora, para isso ela é premiada. E premiada com o quê? Redução da pena. Pode ficar com parte daquilo que roubou, inclusive, né? Ora, uma delação feita por uma pessoa presa, porque quem está preso, se você um dia entrevistar alguém que já foi preso ou entrevistar um preso, o maior objetivo da vida daquela pessoa é sair dali. É sair dali. Né? Porque ninguém... Fala qualquer coisa para sair daquele estado prisional. Se a lei que prevê a delação premiada, ela própria diz que a delação tem que ser voluntária, espontânea, ora, é incompatível com com ato de vontade estar preso, né? Esse ato de vontade inequivocamente estará viciado. Ou ela vai mentir, ou vai contar parcialmente a verdade. Então, o que nós estamos querendo é que a delação só aconteça se a pessoa estiver em liberdade. Porque aí é o pressuposto de que ela é voluntária, né? E também outro padrão aí que essa Operação Lava Jato estabeleceu é o chamado vazamento das delações. O próprio juiz Sérgio Moro,
que virou herói nacional, os procuradores, a Polícia Federal, enfim, vazam depoimentos que a própria lei diz que são sigilosos. Então, o que nós estamos estabelecendo é criando, enfatizando a proibição. Não pode tornar público aquilo que foi dito em processo de delação premiada e transformar em crime o vazamento da delação. É isso que nós estamos fazendo. Isso é uma questão de discussão pública, né? Quando você vaza uma informação dessa, até mesmo para se ter certeza daquilo, é muito mais difícil, né? Não, porque tem como você encobrir, você vai... O que tem acontecido é que o próprio juiz, os procuradores, e sobretudo a imprensa, tratam a delação premiada como prova, e ela não é prova. Delação premiada, ela tem que, o delator, o dedo duro, ele tem que provar que aquilo que ele está dizendo é verdadeiro. Então a prova é documental, às vezes pericial, testemunhal, né? E o vazamento significa jogar a reputação e a honra das pessoas à execração pública. E às vezes aquela pessoa é absolvida, mas ela não recupera mais a imagem que tinha anteriormente à divulgação daqueles fatos. Isso é uma questão que a comunicação, o jornalismo deveria tratar com muito mais respeito, mas há muito tempo não vem fazendo isso, né? Nunca tudo tratou. Por um bom furo, tudo por uma boa pauta. Quantos casos a gente tem na história da comunicação que são casos terríveis, como da Escola Base de São Paulo, que a gente estuda na faculdade. Esse é um grande exemplo. É um grande exemplo, aqueles trabalhadores, porque eles eram os proprietários da escola. Acabou com a vida e já não adianta. A absolvição saiu uma notinha de rodapé. Isso. Né? E acabou com a vida daquelas pessoas. E especificamente a respeito da Escola Base, a última informação que eu tive é um caso que foi bem na época que eu era estudante de comunicação e que me incomoda até hoje, sendo comunicóloga, é que eles estavam vendendo cachorro-quente. Não que isso não seja um trabalho justo, digno, pelo contrário, acho que é um trabalho muito digno, mas foi o resultado, né, de uma informação que né, sem ter provas antes da hora. Então, na verdade, aperfeiçoar a delação premiada é isso, é criminalizar ainda mais criminalizar o vazamento. Criminalizar o vazamento. E só a delação só poder ser autorizada a ser efetivada com o acusado, o investigado em liberdade. Certo. Outro projeto de lei que a gente deu uma olhadinha é o que fala sobre responsabilidade político-criminal, né? O intuito, de fato, é impedir a aprovação das leis que criam novos tipos penais sem que se proceda a uma análise prévia. O que é isso na prática? Porque a gente, às vezes, fica vendo, né, tantos projetos de lei e não consegue entender o que isso muda na vida de todos nós, trabalhadores e cidadãos. Primeiro, o senso comum pode ter a ilusão de que, quando se aprova um projeto de lei, se fez previamente uma análise, né, do seu impacto orçamentário, né, das consequências que aquela lei ela vai produzir na sociedade, impacto social, impacto financeiro, mas não se faz nada disso, né? As leis são aprovadas aos borbotões no Congresso Nacional, sem que se faça qualquer análise prévia das suas consequências nesses aspectos. E a lei penal, então, é algo absurdo. Primeiro, a sociedade brasileira hoje, não hoje, né, já de algum tempo, até pela própria criminalização da política e problemas de segurança pública urbana, né, existe um clamor punitivo intenso disseminado na sociedade. E o Congresso Nacional, de forma demagógica, os parlamentares de forma demagógica, absorvem esse clamor e tentam transformar esse clamor em mais punição, em aumento de pena, em criação de novos tipos penais. Então, o que nós estamos procurando fazer com esse projeto de lei de responsabilidade política e criminal é que, antes da aprovação de qualquer lei que envolva aumento de pena, que envolva a criação de novos tipos penais, né, de novos crimes, se faça
essa análise prévia. Né? Do que isso vai significar na prática Dificultar a aprovação. Nós já temos um Código Penal. O Brasil é o país, talvez seja o país que mais legisle na área criminal. Nós não precisamos de mais leis. Né? É dificultar. Nós precisamos de mais juízes? Também não, temos juízes suficientes. Eles deviam trabalhar direito, deviam julgar no prazo, né? E julgar de acordo com a Constituição, coisa que boa parte deles não faz. Não precisamos de mais juízes, não precisamos de mais leis penais, não precisamos de nada disso. Precisamos de mais trabalhadores que trabalhem de verdade. Precisamos de mais responsabilidade, né, antes de aprovar uma lei, sobretudo uma lei penal, né? Porque isso acaba, na verdade, penalizando, como sempre, os pobres, os negros, os favelados, a juventude, né, que vive nas nossas periferias. Esses sim são os destinatários desse tipo de demagogia, desse populismo penal, né, que os legisladores e alguns juízes gostam de aplicar. É isso aí. A gente tem muitos temas abordados, mas todos eles, todos que nós falamos nesse programa, eles têm muito vínculo com o trabalhador, né? Como é que fica a situação de todas essas leis que, a priori, né, numa avaliação superficial, podem vir ajudar todos nós trabalhadores daqui para frente? Não, primeiro, esses projetos têm que ser transformados em lei, não é? Eles são apenas projetos. Isso. E eu reconheço, sobretudo pela composição da Câmara dos Deputados e pelo momento em que nós vivemos, vai ser muito difícil aprovar qualquer projeto desses, né? Na verdade, porque eles vêm para incomodar, de verdade. Porque, primeiro, o que predomina na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional Geral, é a mediocridade, né? A mediocridade, o baixo nível, né, intelectual, a baixíssima utilidade das leis, né, que lá são aprovadas, ou leis absolutamente reacionárias, né? Leis contrárias ao avanço do processo civilizatório. O que nós estamos tentando fazer é um contraponto, né? É tentar mostrar à sociedade que existe ali um grupo de deputados que não compactua com isso e que leva a sério a atividade parlamentar e que acha que as leis, elas devem beneficiar a cidadania e não retirar direitos e não estigmatizar determinados segmentos sociais, como é o que acontece hoje no Congresso Nacional. Para quem assistiu o programa, ouviu um pouquinho sobre quem é o senhor e quais são alguns dos projetos, né, que você apresentou como deputado, como é que pode se manter informado sobre você, sobre o que está acontecendo, para participar de ações em favor desses projetos ou de outros? Como é que pode seguir um pouco um deputado agora que não está atuando lá na casa, mas que tem ideias inovadoras e diferenciais e que pensam em todos nós trabalhadores? O mandato tem uma página no Facebook, tem um blog, né? Eu estou sempre, enfim, por conta da nossa atuação, concedendo entrevistas, como estou concedendo aqui a você, escrevendo artigos, enfim. Então é muito fácil acompanhar aí o que nós estamos fazendo, né? O próprio site da Câmara dos Deputados disponibiliza vídeos, né? Quando nós fazemos um pronunciamento no plenário, fazemos um pronunciamento numa comissão, né? Então tudo isso vai conformando aí elementos para que se faça um juízo, né, da atuação, né, de cada parlamentar. Na sua avaliação, também vital que o trabalhador, o nosso telespectador, também esteja inteirado do que está acontecendo para daqui a pouco votar corretamente? A gente está num ano eleitoral, né, municipal, mas isso também é de grande relevância? Olha, sem dúvida, porque quem está lá na Câmara ou no Senado não caiu lá de paraquedas, foi colocado lá por quem vota, né? Então, o eleitor brasileiro precisa também fazer uma reflexão sobre como vota e em quem vota, né? Para depois não reclamar, né? Porque ficar dizendo que a maioria, os políticos são corruptos, mas quem colocou os corruptos lá? Né? Eles não bateram na porta ou não fizeram concurso público, eles foram colocados lá pela força do voto.
Então, o que o eleitor, para valorizar o seu voto, tem que fazer é acompanhar a vida política, nas campanhas eleitorais não aceitar que o seu voto seja comprado, né? O candidato, ele procurar saber quem é o candidato dele, né? Qual é a trajetória do candidato dele, o que esse candidato já fez até hoje, né? O que ele se dispõe a fazer. E se o candidato for eleito, que o mandato seja acompanhado, para saber se aquilo, né, que levou aquele eleitor a eleger aquele candidato, se aquilo está sendo cumprido, se o seu deputado, seu vereador, seu senador, enfim, está cumprindo com aquilo com que se comprometeu a fazer e se de fato é um bom parlamentar, né? Não adianta só votar no dia e dali a meia dúzia de meses esquecer em quem votou, porque é o que grande parte é o que acontece. Se você indagar das pessoas, né, em quem votou para deputado nas últimas eleições, muita gente não vai lembrar. Porque vota a pedido de não sei quem, vota sob promessa de que vai ter esse ou aquele benefício, né? Vota na base do curral eleitoral, né? Então, isso acaba sendo ruim para a democracia brasileira, para a qualidade do parlamento, para a qualidade das leis, né? E depois não adianta ficar reclamando, né? Porque, repito, ninguém chegou lá, caiu de paraquedas. Se chegou lá porque alguém colocou, e quem colocou é quem votou. Tá ótimo. Muito agradecida por ter disponibilizado seu tempo na agenda para conversar com a gente. A gente está sempre aberto para novidades. Quando você quiser, a gente vai ter um espaço aqui especial. Até porque é bom saber que a gente tem deputados com estudo, com cuidado, com respeito pela nossa pauta, que é a pauta do trabalhador. Obrigada. A gente volta na próxima semana com um novo tema, sempre pensando na gente, no trabalhador. Um abraço grande e até lá.